Boa noite, Chico Lang. Aliviado depois do teórico susto que você poderia levar, o grande Palmeiras contra o Corinthians e tal. Foi bom para você, Chico? Gostou? Boa noite. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos do Mesa Redonda. Evidentemente que gostei, claro, porque afinal de contas esse empate para o Corinthians foi uma vitória. Uma vitória, uma soma de pontos, né? Um ponto somado no Allianz Parque não vai ser, é um luxo, né? Não vai ser para qualquer um esse tipo de pontuação durante o Campeonato Nacional. E eu concordo aí com o Garrafa, né? A gente conversou antes do programa e, na verdade, o Palmeiras se acovardou, né? O Palmeiras fez um gol e se acovardou. Voltou todo para a defesa, esperando o Godot, né? Esperando o Godot, esperando a volta de Jesus Cristo. Não dá para entender por que o nosso querido Abel Ferreira recuou. E o Corinthians ganhou consistência, ganhou confiança, foi à frente, criou boas oportunidades, poderia até ter vencido a partida lá no Allianz Parque, dada a covardia do Palmeiras, né? Mas o Silvinho, meu querido Flávio Prado, está me surpreendendo. Afinal de contas, essa loucura toda dele, essa maluquice toda, está mexendo com o Corinthians, está mexendo com a torcida, mexendo com os jogadores. Os jogadores parece que levaram um choque. Não sei se foi um choque para valer mesmo, porque o Silvinho é meio maluco, capaz de ter dado um choque em todo mundo. Ou, se não, um choque de palavras, né? Porque eles realmente estão começando a fazer aquilo que o Silvinho planeja. Sem centroavante, sem nada, né? Ocupando um belo, vamos dizer assim, um belo espaço que não ocupavam antes. Né? Até o Luan está começando a jogar bola. Enfim, vamos ver. É muito cedo para a gente assinar embaixo do Silvinho, mas o que eu vi ontem me agradou, Flávio Prado. E a você, Vampeta? Boa noite. Boa noite. Como é a enquete, Silvio? Como é a enquete, Michele? O estilo pilhadão do Silvinho vai melhorar o Corinthians? Vem mim, cadê a câmera? Vem mim. Cadê a câmera no Vampeta? Essa aqui, ó. Aquela ali, ó. Brincadeiras à parte, né? Pô, foi a pilha da semana, né? Foi. Mas em relação ao jogo, principalmente o que o Palmeiras tem no plantel, deixou muito a desejar mesmo, né? O Mosquito ontem, eu acho que desde quando ele tá jogando com a camisa do Corinthians, foi a melhor partida dele, caindo para dentro, indo para cima, né? Foi muita coisa, mas você está pegando um Corinthians que foi eliminado da Copa Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil e três jogos seguidos fora de casa. Um contra o América Mineiro, pelo Brasileiro, ontem de novo contra o Palmeiras e vem de um empate contra o Atlético Goianiense. Quer dizer, 4 pontos que conquistou fora de casa, no Campeonato Nacional. Tem muito que melhorar? Tem, principalmente no setor do ataque. Eu acho que falhou no gol. O João Vitor falhou no gol. E o Palmeiras não criou nada. O Vital lá na frente já falhou. Ele então, podia finalizar aí e ele ninguém matou. O Vital correu atrás do Rony o tempo todo, mas não tomou a bola. E o Palmeiras, eu estava vendo a cavalaria que ele fala, quando você muda as opções de mudança, quando você vê muda o time, as opções, Léo Natel, foi aí você olha o time do Palmeiras, mudou, entrou o William Bigode, daqui a pouco entrou o Davidson. Né? E foi entrando, as opções são diferentes. Zé Rafael. Só que o Vanderlei Luxemburgo, no ano passado, ele é mandado embora do Palmeiras com a melhor campanha da Libertadores, campeão paulista e bem no brasileiro. Porque ele jogava feio. Porque jogava feio. O Palmeiras, fora o primeiro tempo, o jogo do River lá, e contra o Flamengo agora na Supercopa, não viu o Palmeiras ainda fazer uma grande partida. Exato. Se você me permite. Né, menos ainda, né? Se acha Mourinho, mas é o Buzeto. Sim, o Buzeto fazia isso. Mas as ideias do Mourinho. Porque, assim, é isso que me chama a atenção. Está eliminado da Copa do Brasil e não do Paulista. Não, e o que me chama a atenção é justamente isso. Mandaram embora Luxemburgo, tinham mandado embora Mano e Filipão, porque a ideia era um time ofensivo. Aí foram buscar o Abel Ferreira, que eles não conheciam, achando que era um Jorge Jesus. E o que a gente tem visto do Palmeiras é um time covarde. Eu respeito a estratégia de você, de repente, armar um esquema mais defensivo, mais pragmático, de acordo com o adversário. Só que o Palmeiras só tem isso. E não é uma questão de ter 3 zagueiros ou 2 zagueiros. Eu estava com 2 zagueiros, o Palmeiras não jogou nada. Deu a bola para o Corinthians, dentro das suas limitações, jogou,
Essa é a ideia. O Silvinho, ninguém se iluda. O Corinthians não vai disputar título de campeão brasileiro. Não, claro que não. Mas, com essa organização tática do Silvinho, o Corinthians pode terminar a temporada de maneira digna. E ele fez algumas alterações, por exemplo, que eu acho bem interessantes. Ele coloca o Cantígio atrás dos dois volantes marcadores, o Gabriel e o Rony. E todas as jogadas começam, todas as saídas de bola com o Cantígio, que tem um aproveitamento de passe superior a 90%, 95% tem de aproveitamento de passe. Ontem acho que ele errou 1 ou 2 passes, 60, mais de 60. Olha, então ele teve essa visão, botou o Mosquito que está numa fase boa realmente para pintar e bordar do outro lado. O lado direito é o mais forte mesmo, com o Fagner e com o Mosquito. E dessa maneira o Corinthians pode terminar o campeonato entre os 10 melhores. Essa é a ideia. O gol do Corinthians, você pode ver, o Gabriel faz e eu estava olhando, tinha mais 3 dentro da área. Exato. E o Palmeiras, ele chega com pouca gente na área, é um negócio complicado. Eu imagino que quem esteja bem bravo com isso é o nosso mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Com esse material todo, não dá para o Palmeiras fazer coisa melhor? Claro que dá, claro que dá. Eu não sei o que acontece com esses treinadores que se permitem apenas a ficar defendendo situações e não criar um novo modelo, uma maneira mais adequada de jogar futebol. O Palmeiras fez um gol e correu lá para trás, gente. Pelo amor de Deus. Com o Corinthians, que estava apavorado, que está cheio de problema. Entregou o jogo o Palmeiras entregou o jogo para o Corinthians. Eu realmente, desde o início, eu tenho mantido uma posição cautelosa em relação a esse Abel Ferreira, desde que ele assumiu. Agora ele conseguiu fazer uma mudança, voltar a um esquema em que o time teria que ser um pouco mais ofensivo. Foi num jogo, nesse aí deixou de ser. Quer dizer, é a mentalidade do cara. Quanto ao Silvinho, pelo menos o Silvinho tem essa ênfase, né? De vamos para frente, vamos jogar, vamos fazer. Já fez igual aquele mas vai. Pelo menos nesse jogo o Corinthians demonstrou que está um pouco livre, sai nhaca, sai zica. Vamos jogar um pouco de bola. E jogou um pouco de bola. Nada excepcional, nada para ganhar título, mas o suficiente para fazer um bom serviço no campeonato. Bom, eu gostei de futebol porque era um jogo onde se fazia gols. Viu o Miller jogar e ele era um atacante bárbaro, fazia muitos gols. Ele era um meio-campista agressivo ao extremo, preparando bola para fazer gol. Mudaram um pouco o conceito de que futebol hoje é um esporte para se evitar gols, né, Miller? Boa noite, Flavito. A maior mentira que eu ouço no meio do futebol é essa frase que um time de qualidade tem que jogar de acordo com o adversário. Você vai jogar de acordo com o esquema tático que o adversário colocar dentro de campo. Isso para mim é uma maior mentira, porque um time como o Flamengo, como o Palmeiras, que tem muita qualidade, não tem que esperar se o adversário vai entrar com 3 zagueiros, com 5 volantes. Ele tem que tomar a iniciativa do jogo. O Palmeiras, com a qualidade que tem, então os jogadores têm que... Exatamente, os jogadores... Sempre, os jogadores têm que entender, Flavito, que o olho é somente um sinal daquilo que você vai colocar em prática. Não é uma plataforma de ação. Agora, pode ver nesse gol do Corinthians aí, os jogadores do Palmeiras marcando com o olho. E com o olho não se marca. O olho só te dá um sinal para você saber aquilo que você vai fazer dentro de campo. Marcar com o olho, Miller? Marcar com o olho, é só olhar, não acompanhar o adversário. Você não viu agora o Felipe Melo? O Gabriel tá atrás... É a marcação vagabunda. Exatamente. O Gabriel, marcação preguiçosa. O Gabriel tá atrás dele... E o Gabriel chega na frente dele, ele para no acompanhamento, por isso que o Luan ficou perdido, pô. Porque o Luan já tinha um jogador do Corinthians nas costas. Ele não podia ir na frente, então ele ficou parado. Se vier aqui, eu tiro. Aí tinha que ser o Felipe Melo acompanhar o Gabriel. O Gabriel acompanhou a jogada e fez o gol. Então essa marcação com os olhos, Flavito, que prejudicou o Palmeiras. Agora, o Palmeiras esperar ver o que o Corinthians vai fazer para poder jogar no contra-ataque. Se o Palmeiras tivesse agredido o Corinthians, tivesse tomado um termo de posicionamento lá na frente, exatamente, a tal da marcação alta hoje, marcação pressão, tinha vencido o Corinthians por 3-0 pela qualidade que tem. Agora, o Corinthians não. Independente
da sua fragilidade técnica, o Corinthians jogou bem. É isso aí. E mereceu o Palmeiras empate. deixou o Corinthians. Exatamente. O Corinthians queria ganhar o jogo. Então, quer dizer, imagine só, a atitude ontem do Corinthians com a qualidade do Palmeiras. O Palmeiras fez com que o Corinthians gostasse do jogo ontem. E o que chama a atenção, porque Mesmo depois do empate, cara. Isso. O Corinthians continua Claro, atrás. porque o Corinthians sentiu que o Palmeiras estava ali com aquela proposição que parece a vida, a obsessão do Abel, de jogar por uma bola e jogar em velocidade. Né? Então, o Abel, o que mais intriga, além de tudo que foi colocado aqui, é quando o Abel vai para a coletiva e parece que ele viu. Teve um monte de chance, ele viu um jogo que só ele viu. Só ele viu. Porque ele tem que entender o seguinte: o campeonato não vai somar ponto quem meter bola na trave, não vai somar ponto quem criar maior número de oportunidades, vai somar ponto quem marcar mais gols, quem for efetivo. E o Palmeiras não está sendo efetivo, não foi efetivo contra o CRB, quando ele tinha a vantagem, depois de ter jogado, vencido fora de casa, ele tinha a vantagem do empate em casa, ele perde o jogo e perde os pênaltis. Contra o Corinthians, ele faz 1-0 com 3 minutos em casa, num time fragilizado, jogando com 3 homens de frente. Era o momento para continuar com aquele ritmo, ele se acovarda, volta para aquela postura pragmática de jogar por uma bola. Estamos falando do Palmeiras grande. Palmeiras briga, daqui a pouco vai ter a prateleira, Palmeiras briga na parte alta, Caramba, Corinthians briga em outro custa campeonato. Jogar bonito, custa fazer um espetáculo. Não precisa. Mesmo que você vá perder. Por exemplo, vamos supor que o Palmeiras continuasse atacando, até desce o contra-ataque do Corinthians, que ele ia empurrar o Corinthians, ele é mais Exato. forte. E toma um gol no contra-ataque, seria 1-1. Pô, mas hoje a gente tá dizendo, caramba, o Palmeiras foi lá, E hoje, custa jogar bonito. Celso, se hoje em dia um time de futebol com qualidade como o Palmeiras que a gente está falando, e hoje em dia os times gostam, a maioria, até time pequeno, gosta o quê? Da posse de bola. Se gosta da posse de bola, joga na aproximação. Claro. Mas a aproximação, bem posicionado. Não adianta você ter aproximação posse de bola lá no teu campo de defesa, rodar a bola. E aí? Pra cima, pra direita, pra esquerda e pra trás. O Palmeiras fez isso constantemente. Não sai do lugar. E o Silvinho até fechou a casinha no jogo anterior para ganhar confiança. O jogo estava perdido. Então, mas pelo menos você entende. O Palmeiras, ele tem, e eu fico muito falando, eu estou falando isso já faz meses. O Palmeiras, desde a época do Luxemburgo, eu criticava o Luxemburgo, o Rafa ficava bravo aqui comigo, eu criticava o Luxemburgo justamente por essa covardia. E o Abel, ele tem sido covarde em praticamente todo o tempo. Todo o tempo o Palmeiras tem time para tocar a bola, propor jogo e se atacar vai ganhar. Porque tem time para isso, tem qualidade para isso. O Palmeiras é grande para ele, Mas Celso. se conforma, se acomoda com aquela história de ficar marcando ali atrás para explorar a velocidade do Rony no contra-ataque. É muito pouco. Precisa acabar a pandemia, o Abel vê o Allianz lotado, entendeu o que é o Palmeiras, porque ele foi técnico, com todo o respeito, do Braga e do Paok, que no cenário mundial não representa absolutamente nada em termos de grandeza. E quando a gente fala de futebol brasileiro, com todas as dificuldades, num país pentacampeão do mundo, o Palmeiras é gigante, o Palmeiras é protagonista. E com o elenco protagonista, tem que jogar. Com o estádio lotado, a vida do português ia estar um inferno. A torcida do Palmeiras é exigente. Deixa eu só passar um recado, a gente vai continuar com esse tema aqui. Só um minutinho, eu já passo, mestre. É mestre ou Chico? É o né? Chico, é o Chico. É o Chico. Chico Lang, para de mastigar castanha e fala o que você deseja, Chico. Olha, Flávio Prado, é o seguinte, vocês estão analisando o jogo do ponto de vista do Palmeiras. Mas o grande resultado, quem conseguiu foi o Corinthians. O Celso ressaltou aí um aspecto que já mudou um pouco, e ele tem razão, que é exatamente o Cantígio jogar atrás dos zagueiros, né, ou melhor, dos volantes, né, para poder ter mais liberdade de ação e acionar os jogadores da frente, né, para passar principalmente por Gustavo Mosquito. Essa é uma alteração tática interessante. Outra coisa que a gente tem que falar do Silvinho, do Corinthians do Silvinho, é o terceiro jogo que a mesma equipe entra em campo. No decorrer do jogo, evidentemente que há modificações, né? Mas, durante o jogo, essa equipe já entra em campo desse jeito. Eu, particularmente, não gosto, porque ela não tem um centroavante de ofício, ela não tem um centroavante fixo, e alça muita bola para dentro da área. Mas contra o Palmeiras não foi assim. Não houve cruzamentos dentro da área, e sim triangulações. E o Gabriel pisou na área. Ele que não é jogador de fazer isso. Tanto é verdade que ele fez esse gol aí pelo Corinthians, acho que é o terceiro dele pelo Corinthians. Não sei quantos anos que ele está lá, já 4 anos. Ele fez o terceiro gol. Então, quer dizer que existem modificações táticas, sim, senhor de Silvinho. E modificações importantes. Você vai falar assim, mas o Corinthians vai disputar do 10º lugar para baixo. Não sei, porque de repente a equipe engrena e cresce dentro da competição.
Isso já aconteceu outras vezes. Já aconteceu outras vezes. Em 77, por exemplo, quando o Corinthians foi campeão, ninguém dava um tostão furado pelo Corinthians. Todo mundo assinava embaixo, inclusive aí o senhor Flávio Prado, que na época era São Paulino, hoje ele mudou para Ponte Preta, não sei porquê, né? Ele assinava embaixo dizendo, não, Ponte Preta vai ser campeão. Ponte Preta vai ser campeão. E não foi. Não foi. Quem foi o Corinthians. Era um time não muito diferente desse aí. Só que tinha o Geraldão, né? O Geraldão como referência lá na frente. E isso que era importante. Agora, se o Silvinho der uma modificada um pouco nesse esquema e tentar dar uma oportunidade para o Jô, principalmente quando o jogo está fechado, eu acho que poderia ser uma, vamos dizer assim, uma saída interessante para esse time do Corinthians. Ô Flavinho. Ô, mestre, só um segundinho, só colocar o telespectador aqui, que tem muita gente se manifestando pelas nossas redes sociais, hashtag Mesa Redonda no Twitter. Então, assim, Silvinho, o Denilson Pandolfo fala, Silvinho mostrou maturidade e conhecimento tático no empate com o Palmeiras. Detalhe, com um elenco muito inferior. A. Mota falou, clássico ridículo. Palmeiras faz gol 3 minutos, fica 87 minutos atrás esperando tomar um gol. Aí o Luciano Farias pergunta, o que está acontecendo com o Palmeiras? A impressão é que não tem mais treinamentos, vai no bumba meu boi. E muita gente exaltando o trabalho do Silvinho, porque esse empate para o corintiano foi como uma grande vitória, né? E falando que o Silvinho já é o melhor do mundo, né? Então essas são as coisas... Só gente, vamos calma. Eu vou gravar isso aqui. Esse negócio de melhor e pior dependendo do resultado não dá. Ele está começando o trabalho. Flávio, 2 dias antes era aquele negócio. Maluco e tal, não sei o quê. O que uma coisa não invalida a outra. Mas você sabe... O Corinthians não é um bando de loucos? Ô, Flávio, mas você sabe uma coisa que me chama a atenção no Silvinho, positivamente? O Garrafa falou agora que o Abel da entrevista, parece que ele viu outro jogo. Ele nunca está errado, o time dele nunca foi inferior. Falou que perdeu 5 oportunidades claras de gol. Exato. E aí você vê o Silvinho dando um coletivo, eu acho que vocês têm a mesma sensação, ele vê o jogo que eu vi. E até mesmo na humildade de falar quando o time parece que ele tem a posse de bola e o domínio do jogo, de reconhecer... Calma, deixa eu ouvir que o mestre estava aqui, o mestre pediu a palavra, a gente volta. Pois não, mestre. Não, eu queria aplaudir a fala do Miller anterior, em que ele disse que um time grande, um time com bons jogadores, não precisa jogar, se espelhar no adversário, jogar de acordo com o adversário. E isso me fez lembrar de uma figura inacreditável que nós tivemos aqui, que foi o mestre Ziza, o Zizinho, maior jogador de futebol, o mais completo jogador de futebol do Brasil de todos os tempos, e um técnico exemplar dentro das 4 linhas, como jogador. Uma vez ele me disse o seguinte, o meu time, quando ele foi técnico um período curto, o meu time joga de acordo com o meu time, não com o adversário. O adversário é que tem que correr atrás de mim, o adversário é que tem que me marcar. Eu é que vou jogar. Esse era o preceito de uma das melhores cabeças do futebol brasileiro de todos os tempos. Nós estamos colocando aqui, está sendo colocado aqui um questionamento. Palmeiras precisa de reforço? Porque o Abel está reclamando, está dizendo que precisa. Vocês acham? Depois de um jogo contra o Corinthians, que não tem nem centroavante, é uma vergonha falar em reforço e falar em elenco. Até porque nesse momento não dá. Não, precisa sim. O Dudu tá voltando. Precisa de um reforço aí, um outro treinador. Porque se você... Vamos analisar por partes. O Dudu tá voltando e o Davidson tá Exato. chegando mais Para zaga. Talvez um zagueiro, o Palmeiras precise. Porque assim, sem o Gustavo Gomes, realmente não é a mesma coisa. Talvez um zagueiro experiente. Ponto. Laterais, Palmeiras está bem. Tem Marcos Rocha e tem Mike de um lado. Tem Vitor Luiz e tem o Vinha de outro. Meio campo, pelo amor de Deus, que o Palmeiras tem no titular reclamar de reserva. Os reservas do Palmeiras jogariam no Corinthians na boa. No pobre futebol brasileiro, onde os caras às vezes têm um jogador para cada posição, o Palmeiras não pode reclamar. Claro que seria bom, talvez, mais um zagueiro. Se puder ter, ok, mas não está sobrando dinheiro. O Palmeiras também fechou com prejuízo. Vocês falaram aí, ontem entraram o Williams. Você vai querer homem de beirada. Você tem Rony, Wesley, Verón, quando Dudu voltar. chegando. Dudu chegando. Não, o Palmeiras de atacante é um time inteiro. É um time inteiro. É um time inteiro. Meias, então, tem... Você tem Patrick de Paula, Gabriel Menino que pode jogar de lateral. Você tem Danilo, que veio. Danilo,
o outro Danilo Barbosa, Zé Lucas Lima, Zé Rafael, Gustavo Isso é mudar Scarpa. foco. O Palmeiras, com o elenco que tem que produzir mais. O Vampeta bem lembrou. Acho que exceção feita aqueles 2 jogos contra a River, lá em Buenos Aires, Libertadores, e depois aquele Flamengo, o Palmeiras não jogou, não rendeu o que esse time pode render. E esse ano tem fracassado sim. Tem decepcionado sim. E o português tem que admitir, essa é a questão. Nós temos que dar agora, ele reclamou muito de calendário, e eu até entendo que na Europa não é essa sandice que é aqui. Isso é uma verdade. Mas agora, até com a eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil, acabou o Campeonato Regional, meio da Copa América, agora vai dar tempo de terminar. Eu vou te Quero falar ver se vai sair desse pragmatismo aí. Um plantel desse aí que tem, você precisa ser eliminado das competições. Não, deixa de entrar. Pra poder treinar e... Mas foi. Mas não botar o time pra jogar bem. Ok, mas vai foi. Eu vou falar Agora assim, não tem mais agora me desculpa. fala também qual é o lugar da Europa que permite que com 3 meses você ganhe uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Me fala qual lugar com 3 meses. Ele com 3 meses ganhou isso. Claro, claro. Tem isso também. Que encobre muito a questão do trabalho. Pega os meias do Palmeiras. São Paulo não tem meia hoje, penou, a gente vai falar daqui a pouquinho. Sai o Benítez, mudou o São Paulo. O Santos estava louco atrás do Ganso. O Santos tá querendo o Camacho, velho. O Corinthians, qual é o meia? Tudo bem, tem o Luan, que tá até jogando. Mas o que mais que o Corinthians tem de meia? Você acha que. Sabe? Palmeiras tem Lucas Lima, Zé Rafael, Gustavo Scarpa. Não é isso que eu tô falando. O Palmeiras é o único, Celso, no futebol brasileiro hoje que mas aí é, pode se dar o luxo de ficar falando de elenco. Mas aí é transferência de É responsabilidade. isso, que é o que ele faz. O Abel, ele tem todo o mérito de ter sido campeão da Libertadores, Copa do Brasil. O problema é que ele chega aqui, ele parece que é o dono da cocada, que ele conhece futebol e ninguém conhece. Na mesa aqui, nós temos 2 feras que conhecem mais do que você, que jogaram mais do que você, que sabe muito mais. É muito Falta menino. humildade pro português, falta. Ele não admite perder, ele desvaloriza quando o outro ganha, né? Por exemplo, É sempre assim. na quinta ou foi quarta-feira que o Palmeiras foi eliminado pelo CRB? Foi na quinta, né? É. Chutamos 37 bolas. Parou. Não entrou nenhuma. Aí no sábado, tive 5 oportunidades. O Corinthians finalizou muito mais. Gente, o Corinthians finalizou ser muito eliminado mais. pelo CRB foi dose para elefante. Aí é vergonha. Aí foi. Aí é vergonha. Aí não tem desculpa. E uma coisa que muita gente questiona também em relação ao Abel é que ele falou assim, nós não esperávamos que fosse para os pênaltis, dando a entender, primeiro ele desqualificou o adversário, dizendo que achou que o Palmeiras ia resolver o jogo antes, e segundo que ele falou que então que não treinou E pênaltis. falta 10 minutos, ele tira o principal batedor de pênalti. Então, mas por isso que ele treina respondeu. pênalti. Que ele não esperava pros pênaltis. Eu não acreditava, Mas faltando 10 tinha minutos que- jogando tinha o que que- jogou. Não pode ir para os pênaltis com o CRB. CRB. Não pode ser eliminado E não pelo pode CRB. ser eliminado nos Não pênaltis pode ser pelo eliminado CRB. pelo CRB. Não dá, não tem jeito.